Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais métodos que vão nos ajudar a resolver os nossos problemas de engenharia química descritos por sistemas de equações algébricas lineares. Essa já é a terceira parte, a terceira aula que nós tratamos de problemas semelhantes a isso. Para ficar diferente um pouquinho, eu fui lá buscar aquele problema que a gente teve na avaliação continuada 3, para vocês pensarem que também pode ser resolvido pelos métodos. No vídeo passado, nas aulas passadas, vocês aprenderam e nós deduzimos passo a passo, cada uma das etapas, o método de eliminação de Gauss com retrosubstituição. Pois bem, hoje nós vamos conhecer os dois irmãozinhos deles. São parecidos, a metodologia é a mesma, então é lógico que nós vamos utilizar uma aceleração dos passos aí, porque você já tem que ter. Ah, eu não lembro, professor. Então para aqui, volta lá no vídeo anterior, assista a dedução do método de eliminação de Gauss com retrosubstituição e depois volte para cá. Volte porque nós vamos começar a mexer agora com o método de eliminação de Gauss com substituição direta. Se no outro nós fazíamos uma matriz triangular superior, ou seja, zerávamos todos os elementos abaixo dos pivôs na matriz de coeficientes, aqui nós vamos fazer uma matriz triangular inferior. Nós vamos zerar todo mundo que está acima dos pivôs na matriz de coeficientes que a gente tem ali no sistema na forma matricial. Então se preparem, porque qual é a situação? Qual é a proposta aqui agora? Vocês já sabem, já fizeram antes para zerar embaixo. Agora nós vamos fazer para zerar acima. E é exatamente isso, ele reorganiza o sistema de modo que na forma matricial, a matriz de coeficientes assume a forma triangular inferior. E os valores das incógnitas são determinados de x1 até xn, lá na próxima etapa, na etapa de substituição direta. Então nós vamos fazer essa transformação, obter as etapas, fazer tudo que for necessário para poder chegar lá. E aí quando a gente fala de método de eliminação de Gauss com substituição direta, qual é o eliminador? Qual é o eliminador JI para esse método? Gente, uma vez que a gente definiu como o eliminador JI funciona, ele é o mesmo, ele é definido da mesma maneira para todos os métodos. A ação dele é que vai variar em cada método. Então aqui a gente tem o seguinte, olha, o eliminador JI é uma constante que deve multiplicar a equação I, lembra? Pega a equação I, que é a eliminadora, multiplica pelo MJI, e depois pega esse resultado e subtrai das equações que vão ser eliminadas, das equações que vão ter os coeficientes zerados. E aí ele diz assim, olha, na equação I, ou seja, a linha I da matriz de coeficientes, o elemento I do vetor de respostas, para que a subtração do resultado desta operação da equação J resulte no valor nulo do coeficiente ou do elemento AJI. Por isso que se chama eliminador MJI. Corrigindo até algumas falhas de fala que eu falei no vídeo anterior. E aí, da nova equação J. Só que nesse caso, no caso do método de eliminação de Gauss com substituição direta, nós vamos eliminar quem estiver acima dos pivôs. Os elementos acima dos pivôs é que vão ser eliminados. E aí a nossa definição é exatamente a mesma, né? O MJI, ele é definido como o AJI, o coeficiente antigo que eu quero que vire zero na equação nova, dividido pelo A e I. E aí, de novo, ó, índice I é o índice da linha ou da equação eliminadora, aquela que vai ser multiplicada pelo MJI, e o J é o índice da linha ou da equação eliminada, aquele que vai ganhar um coeficiente igual a zero, o coeficiente JI igual a zero na equação nova. E a equação nova é calculada assim, ó, a equação J nova é igual à equação J antiga menos o MJI vezes a equação I. Igualzinho a gente fez com o método anterior. Não muda, a metodologia não muda. A forma de implementar o algoritmo é que vai ser diferente, porque a gente está com uma proposta diferente. Se lá era zerar abaixo, aqui é zerar acima. Então a gente tem que estar bastante atento a isso. E por onde que a gente começa? A gente começa como sempre. A base de todos esses métodos é a adição-substituição. Então a gente tem que começar pelas equações na forma aberta. A gente tem que começar escrevendo as nossas equações na forma aberta e sempre com um olho nas equações na forma aberta, outro olho lá na forma matricial. Tudo que acontecer com a forma aberta, nas nossas operações de multiplicação por constante, soma, subtração, vai impactar lá a nossa matriz, a nossa forma matricial.
Então a gente vai perceber o seguinte, olha só, que observação importante parecida com o do método de eliminação de Gauss com retrosubstituição. Só que aqui agora é para o método de eliminação de Gauss com substituição direta. Assim como no método anterior, o algoritmo AC pode ser dividido em duas etapas bem distintas, blocos bem separadinhos de comandos. A etapa de eliminação de um lado, aqui agora a etapa de substituição direta do outro. Então, a etapa de eliminação, que é aquele conjunto de combinações lineares para obter a matriz triangular inferior, ou seja, eliminar, zerar todos os elementos, os coeficientes acima dos pivôs A e I. E a segunda etapa é a etapa de substituição direta, que é a determinação dos valores das incógnitas consecutivamente, ou seja, uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra, da incógnita x1 até a incógnita xn num sistema de dimensão n por n. E é exatamente assim que a gente parte, como nós partimos do outro método, da proposta. Qual é a proposta? Está ali, ó. Como a intenção é zerar os elementos acima dos pivôs A e I, então eu tenho um sistema, num sistema n por n, o meu I vai de n, ele começa lá de baixo, do último pivô, do pivô nn, e vai zerando ali para cima, e vai zerando ali para cima. Então o I vai de 1 até 2, mas por que 2, professor? Porque não existe nada acima do pivô A11. Então o máximo que a gente vai fazer é zerar o elemento que está acima do pivô A22, porque a equação 1 não tem nenhuma equação acima dela, não existe uma equação 0. Então a gente vai ter o I variando de n até 2, e o J? O J vai ser sempre o acima do I. Então é I menos 1, já que o I está decrescendo, até J igual a 1. Aí a gente chega na linha 1. A linha 1 aqui vai ser modificada muitas vezes. Não é o que acontecia no outro método. Então a gente tem isso. Por exemplo, num sistema 4x4, como é que vai ficar a nossa situação? Vai ficar desse jeito aqui, ó. A gente faz a primeira etapa de eliminação, em que o I vale 4, estou pegando lá, ó, acima do pivô 4, 4, A, 4, 4, e o J vai valer 3, porque eu tenho que eliminar o A, 3, 4, 2, eu tenho que eliminar o A, 2, 4, e 1, eu tenho que eliminar o A, 1, 4. O cálculo para o eliminador M34 é aquele ali, ó, A34 dividido pelo A44. Isso no primeiro passo em que eu faço I igual a 4, J igual a 3, para quê? Para zerar o novo elemento A34. E ali vocês têm, então, os novos componentes. Eu não vou fazer de novo. Eu estou com dúvida, como é que aconteceu aquilo ali? Vai lá no vídeo do método de eliminação de Gauss e vocês vão entender como é que apareceram aqueles coeficientes vermelhinhos ali. Aqueles coeficientes apareceram fazendo o quê? Eu pego esse eliminador M34 aqui, multiplico pela equação 4, vou lá na equação 3 e subtraio aquele resultado que eu obtive da multiplicação do M34 pela equação 4 e subtraio da equação 3. Tá? Então é exatamente assim que surgiu. E aí o A31 novo vai ser o A31 anterior, a gente vai usar sempre esse termo agora, né? O A31 anterior menos o M34, que é o eliminador, vezes o A41. O A32 novo vai ser o quê? O A32 anterior menos o M34, A42. O A33 novo vai ser o A33 anterior menos o M34 vezes o A43. Né? E o A34, esse que eu quero tornar zero, vai ser o quê? O A34 anterior menos o M34 vezes o A44. Aí se vocês pegarem o M34 e multiplicar ali, vocês vão ver que vai dar A34 menos A34, que é zero. E o R3 novo vai ser o R3 anterior menos o M34 vezes o R4. Pronto. Agora o que a gente precisa? Precisa eliminar o 2, 4 e o 1, 4. Então nós vamos ter passo 2. Passo 2 agora, o meu I vale 4 e o meu J vale 2. Eu ainda estou na primeira etapa de eliminação. Na primeira etapa de eliminação, o I vale 4. Na segunda vai valer 3 e assim por diante. Então o meu M24 é aquele ali, ó, o A24 dividido pelo A44. E quais são os novos elementos dessa nova equação 2? Vão ser esses aqui, ó. A21 é igual ao A21 anterior menos o A24, A41. O A22 é o A22 anterior menos o A24 vezes o A42. O A23 é o A23 anterior menos o A24 vezes o A43. E aquele que a gente quer que seja zero, que é o A24 novo, que vai ser zero, vai ser igual ao A24 anterior menos o M24 vezes o A44. O R2 novo é o R2 anterior
menos o M24 vezes o R4. Pronto, feito assim. Já está virando uma rotina, a gente pode andar um pouquinho mais depressa, porque vocês vão saber, vão olhar no material que foi disponibilizado para vocês, que é reflexo disso aqui, e vão entender o que a gente está falando. Vamos acelerar um pouco? Porque senão a gente vai passar o dia inteiro aqui só fazendo continhas que vocês já deveriam saber fazer. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é eliminar o A14, é fazer com que o coeficiente A14, o elemento A14 da matriz seja zero. E como é que a gente faz? A gente faz I igual a 4, J igual a 1. E aí eu tenho o M14, é aquele ali, ó, o A14 dividido pelo A44, e a nova equação 1 vai ganhar aqueles elementos que vocês estão vendo ali, ó, o A11 novo, aquela conta lá que vocês estão vendo, o A12 novo, aquela conta lá que vocês estão vendo, o A13 novo, que vocês estão vendo ali, e o A14, que eu quero que vire zero, vai ser o quê? O A14 anterior menos o M14 vezes o A44. O R1 novo vai ser o R1 anterior menos o M14 vezes o R4. Pronto. Aqui a gente termina a primeira etapa de eliminação. Como é que ficou o sistema? O sistema ficou assim, ó. A equação 1 ficou diferente, a equação 2 ficou diferente, a equação 3 ficou diferente, mas a equação 4 não foi mudada. Lembra? Ela era a equação eliminadora. Ela fica do jeito que está. Nesses métodos a gente vai sempre usando a equação eliminadora acima, né? Vai subindo aqui. E aí olha como é que ficou o sistema na forma matricial. Se vocês observarem lá na última coluna da matriz de coeficientes, todos os elementos acima do A44 são zero. E qual é o próximo passo então agora, pessoal? O próximo passo é a gente entender que na etapa 2 de eliminação, o I vai ser o quê? Agora eu tenho que eliminar todo mundo que está acima do A33, aquele A33 vermelho ali, ó. Então eu vou ter que fazer o A23 ficar zero e o A13 ficar zero. Compreenderam? Então agora que a gente tem isso, como é que a gente faz? O I vai valer 3 e o J vai valer só 2 ou 1. São duas possibilidades. E aí a gente vai então para a segunda etapa de eliminação. Segunda etapa de eliminação eu tenho I igual a 3, J igual a 2, que é o passo 4. Vai fazer com que o A23 fique zero. Qual é o eliminador? Olha que eu mudei a cor ali dos coeficientes exatamente para a gente entender que está usando o mais recente, o anterior, e não o antigo, aquele primeiro, original. O M23, o eliminador 23, que vai fazer o novo A23 ficar zero, é A23 da etapa anterior dividido pelo A33, também da etapa anterior. E aí os novos elementos da equação 2 estão ali, ó. O A21 é o A21 anterior menos o M23 vezes o A31 agora eu estou usando a linha 3 para eliminar. O A22 é o A22 anterior menos o M23 vezes o A32. O A23 é o A23 anterior menos o M23 vezes o A33, é esse que a gente quer que seja zero. É esse que, se eu pegar o M23 ali e substituir, ele vai fazer com que aquele valor fique zero. O A23 agora vai ser zero. E o A24, pessoal, o A24 já era, gente. Porque olha só, eu vou ter zero da antiga equação 2 menos o M23 vezes zero da equação 3 que eu estou usando para eliminar. E o R2 novo vai ser o R2 anterior menos o M23 vezes o R3. Entendido? Feito isso, montem para vocês aí no caderno a equação novinha para vocês verem como é que ela já está ficando agora com dois coeficientes iguais a zero. Tanto o A24 quanto o A23 agora já são zero. E o que acontece? O que eu preciso fazer mais? Eliminar o A13. Então agora eu vou fazer I igual a 3 no passo 5 e J igual a 1. Para quê? Para fazer o A13 novo virar zero, se tornar zero. O eliminador M13 é aquele ali, ó. É o A13 anterior dividido pelo A33, certo? E os novos coeficientes estão ali, ó. O A11 novo, aquela equação que vocês estão vendo, vão poder ler. O A12 novo, aquela equação que vocês estão vendo, vão poder ler. O A13 é o que eu quero que fique zero. Ele vai ser o A13 anterior menos o M13 vezes o A33, acima do pivô 33, tá vendo? Ele vai virar zero. E o A14 já continua zero, porque olha só, ele é zero da equação 1 anterior menos o M13 vezes zero da equação 3 anterior. E aí o R1 novo vai ser o R1 anterior menos o M13 vezes o R3, certo? Compreendido aí? Tá tranquilo agora? E é isso aqui que a gente tem. Finalizamos a segunda etapa de eliminação. E aí nessa segunda etapa de eliminação, o nosso sistema agora começa a ganhar outra carinha. A equação 1 mudou de novo, a equação 2 mudou de novo, a equação 3 não mudou mais,
E a equação 4 já não tinha mudado antes, não mudou de novo aqui. O meu sistema na forma matricial vai ficar com aquela cara já mais elegante, já mais bonita ali, em que eu tenho todos os elementos acima do A440, todos os elementos acima do A330. E qual é o próximo passo? Agora só sobrou um, né? Agora eu só preciso eliminar o A12, que é o elemento que está acima do A22. Estão vendo ali? Vou mostrar ali na matriz, fica mais fácil para vocês verem, né? Vou ter uma setinha piscando ali para vocês poderem entender. Eu tenho ali o A12, eu quero que ele vire 0 e eu vou usar a equação 2. Né? Eu vou usar aquele que está lá com o pivô A22, a equação 2, para fazer essa eliminação. E aí fica mais simplesinho, porque eu só tenho I igual a 2 e J igual a 1. Vai ser desse jeito, que nessa terceira etapa de eliminação, que as coisas vão acontecer. Para quê? Para zerar o A12. Para o A12 novo ser igual a 0. Então, o M12, que é o eliminador, vai ser o quê? O A12 anterior menos o A22 anterior. E os novos elementos, que vão aparecer ali no verdinho agora, são o quê? O A11 vai ser A11 anterior menos o M12 vezes o A21, tranquilo, corrigidinho assim. O A12, que é o que eu quero que seja 0, vai ser o A12 menos o M12 vezes o A22, isso vai ser igual a 0, é só pegar o eliminador e substituir ali que vocês vão ver que dá 0. E o A13 e o A14 já eram 0 mesmo, não precisa nem repetir a conta. Quem é o R1 novo? É o R1 antigo menos, antigo não, anterior, é o R1 anterior menos o M12 vezes o R2. Cuidado para não usar antigo. Antigo parece que é aquela primeira original. É o anterior, é o da etapa de eliminação anterior, do novo sistema montado depois da etapa de eliminação. Tá bem? Tá entendido? Então a gente começa a ficar assim. E como é que fica o meu sistema depois dessa etapa de eliminação? Fica bonito desse jeito. Ó. A linha 1 mudou de novo, ela ficou meio com os coeficientes verdinhos. A linha 2 não mudou. A linha 3 não mudou. A linha 4 não mudou. E o sistema na forma matricial fica com aquela careta que vocês estão vendo ali, ó. Tá? Tranquilo, belo assim. E aí o que a gente faz agora? Bom, agora vamos pensar o seguinte, isso aqui foi para um sistema 4x4. E se eu tiver um sistema N por N, professor? Ora, põe na cabeça para funcionar. Como é que funcionou? Como é que fez para o sistema 4x4? Ah, o I variou de N até 2. O J variou de I-1 até 1. Isso. Então, no sistema geral, se eu quiser generalizar o algoritmo de eliminação para o método de eliminação de Gauss com substituição direta, eu vou fazer o seguinte, olha, um loop for para I de 2, de N até 2, dentro dele um outro loop for para J de I-1 até J igual a 1, e aí eu calculo o eliminador JI, que é o AJI dividido pelo AII, e calculo os novos elementos da equação. A equação J nova é igual à equação J antiga menos a MJI vezes a equação I. Pronto, resolvido desse jeito. E a gente pensa o seguinte, mas e agora? Bom, agora é pensar qual é a próxima etapa, a etapa de substituição direta. Observem aqui. Lá na equação 1, eu só tenho uma incógnita. Só o x1 tem coeficiente não nulo. Na equação 2, só o x1 e o x2 têm coeficiente não nulo. Na equação 3, só o x1, o x2 e o x3 têm coeficiente não nulo. E na equação 4, todo mundo tem coeficiente não nulo. Então dá para eu fazer, isso sugere para nós, né, a determinação, a substituição direta. Eu acho o x1 na equação 1, aí a equação 2 passa a ter uma incógnita só. Depois eu pego o x1 e o x2, jogo na equação 3, ela passa a ter uma incógnita só. Então fica assim, ó, com a equação 1 eu determino o x1. Aí na equação 2, conhecido o x1 anteriormente, eu substituo e acho o x2. Com conhecido x1 e x2 eu vou na equação 3 e acho o x3. Conhecido x1, x2, x3 eu vou na equação 4 e acho o x4. E determino o x4. Simples desse jeito. E aí como é que fica então a nossa etapa de substituição direta? Por isso que é direta, ela vai do 1 para o n. Então, ó, no sistema 4x4 é molezinha assim. O x1 vai ser o quê? O R1 dividido pelo A11, da última forma matricial que a gente chegou depois da última etapa de eliminação. Depois é só pegar esse valor e substituir na equação 2. E aí o x2 vai ser 1 sobre A22, que multiplica, abre o colchetão, R2 menos A21x1. Aí eu pego esse x2, eu pego esse x1 e jogo na equação 3. E o x3 vai ser o quê? 1 sobre A33, abre um colchetão, R3 menos, abre parênteses, A31x1 mais A32x2. Pego o x1, pego o x2, pego o x3, jogo na equação 4. E aí na equação 4 vai ser o quê? 1 sobre A44, abre o colchetão, R4 menos, abre parênteses, né? 41x1
A42x2, A43x3 somados ali. Se eu quiser generalizar, vocês podem observar que dentro dos parênteses ali está com uma cara de somatório, né? E é exatamente assim que a gente generaliza. Pensem como é que é fazer somatório, implementar o somatório lá no Octave, implementar somatório nos programas equivalentes. A gente tem que saber isso. Aqui é métodos computacionais aplicados, não é só decorar a teoria. É pensar em como é que eu transformo isso num programa. Então, generalizando, se eu quiser para um sistema n por n, vai ser moleza assim, ó. O x1 vai ser calculado como o R1 dividido pelo A11. E aí depois, para i de 2 até n, eu vou fazer o quê? Aquele somatório. Xi vai ser 1 sobre a i, que multiplica ri menos o somatório. Agora é um somatório especial. Do j igual a 1 até o j igual a i menos 1 de a i j xj. Beleza? É fácil de colocar. Se vocês olharem as equações aqui do lado esquerdo do sistema 4x4, vocês vão entender aquela lá. É só fazendo assim, ó, para a equação para o x2, aí você faz o i igual a 2 ali. Aí vai aparecer a equação dali. Para o x3, aí vai fazer i igual a 3. No somatório vai aparecer a equação do x3 e assim por diante. Tá? Esse é o método de eliminação de Gauss com substituição direta. Ah, mas por que tem que aprender 2? Não vão aprender 2 não, vocês vão aprender 3. Mas, por que tem que aprender 2? Tem que aprender 2 porque às vezes é mais fácil eliminar os elementos acima do que os elementos abaixo dos pivôs. E aí vocês podem escolher o método que for mais conveniente para vocês. Imagina uma equação que é mais esparsa, né? Um sistema que é mais esparso, que tem mais coeficientes nulos. Você vai para aquele que já tem mais coeficientes nulos para ter menos trabalho. Para ter menos trabalho e menos etapas. E principalmente ficar menos preocupado depois, né? E aí, qual é o próximo método? O próximo método junta essas duas situações. Vocês viram lá na primeira aula, no primeiro vídeo da aula passada, aquele que só fez a classificação dos tipos, que diz que tipos de método de eliminação nós tínhamos, vocês viram lá. Vocês sabem que lá nós tínhamos o quê? O método de eliminação de Gauss com retrosubstituição, o método de eliminação de Gauss com substituição direta e esse amigo nosso querido aqui, que é o método de Gauss-Jordan, que particularmente eu acho mais elegante. Embora ele dê um pouco mais de trabalho na etapa de eliminação, ele transforma a etapa de determinação das incógnitas direta. É uma continha muito simples. Então, como é que ele funciona? Ele funciona daquele jeito ali, ó. Ele reorganiza o sistema de modo que, na forma matricial, a matriz de coeficientes assume a forma de matriz diagonal. Ela é um simples diagonal. Só os elementos da diagonal principal não serão nulos. E os valores das incógnitas são determinados simultânea e independentemente, isso é melhor, de forma simultânea e independente. Isso lá na etapa de determinação direta. Por isso que eu não usei substituição, porque eu não preciso substituir minha incógnita na outra equação. Cada equação vai dar a sua incógnita, tranquilamente assim. E aí como é que ele funciona? A gente parte da onde? Do eliminador. Se eu estou falando da etapa de eliminação, eu vou definir o eliminador MJI. E o MJI continua sendo aquela constante que deve multiplicar a equação I, ou seja, os coeficientes da matriz de coeficientes da linha I e o elemento I do vetor de respostas, para que a subtração do resultado desta operação, da equação J, resulte no valor nulo do coeficiente do elemento AJI. Tá? Da nova equação J. Só que agora, o que esse método vai fazer? Ele vai zerar todo mundo que está abaixo e todo mundo que está acima dos pivôs. E é nessa hora aí que a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Em compensação, quando eu garanto que todos os elementos acima e abaixo dos pivôs são zero, a determinação das incógnitas fica a coisa mais fácil, mais simples do mundo. O MJI é esse aqui. É o AJI dividido pelo AI, mesmo critério anterior. I é o índice da linha ou da equação eliminadora, J é o índice da linha ou da equação eliminada, que vai ganhar o coeficiente igual a zero. A equação J nova vai ser a equação J antiga, menos o MJI vezes a equação I. Terceira vez que a gente fala isso, terceira vez que a gente repete esse conceito para ficar bem firme para vocês e passar a ser tão ágil a utilização quanto faria naqueles métodos mais consolidados. E aí, ponto de partida qual é? Não tenha dúvida, ponto de partida é o sistema na forma de equações abertas. A equação 1 aberta, a equação 2 aberta, mas sempre com o olho lá na forma matricial. Depois que abrir as equações aqui, botem o olho lá na forma matricial, porque tudo que a gente fizer nas equações vai afetar a forma matricial também. Igualzinho nos dois métodos anteriores. E igualzinho aos dois métodos anteriores, a gente também tem, ó, o algoritmo pode ser dividido em duas etapas, bem distintas,
blocos de comandos bem separadinhos. Lá nos programas do Octave que eu estou disponibilizando para vocês, vocês que estão me assistindo, que não são alunos da Rural, aqui ó, na descrição do vídeo tem links para vocês poderem fazer, né, o download dos programas Octave, dos .m que estão lá compactados, para ver como é que funciona lá no Octave. A gente utiliza o Octave porque é um software livre, é um software de fácil utilização, então está lá disponível para vocês os .m num arquivinho compactado para vocês poderem fazer o download. Então, a etapa de eliminação, que ela vai fazer combinações lineares para obter a matriz diagonal agora, ou seja, eliminar, zerar todos os elementos acima e abaixo do pivô A e I, e depois a etapa de determinação direta, porque é aquela etapa que determina de forma simultânea e independente os valores das incógnitas. Eu podia fazer o xn primeiro, depois o x2, depois o x3, depois o x1, mas no computador é claro que a gente vai fazer x1, x2, x3, x4, né, numa ordem. Tá? É bom entender isso. E aí como é que a gente começa? Pelo mesmo jeito. Qual é a proposta? Qual é a ideia do método de Gauss-Jordan? A ideia do método de Gauss-Jordan é zerar os elementos que estão acima e abaixo dos pivôs. Então, nesse caso, para um sistema n por n, o i vai variar de 1 a n. Porque eu vou eliminar todo mundo que está abaixo do A11 até todo mundo que está acima do ANN. E o j? O j vai variar de 1 até n menos o i. Na hora em que o j for passar, ele pula o i. Ele vai passar por todo mundo menos o i. Vocês vão ver isso no algoritmo. Fiquem calmos. Na hora que a gente for mostrar aqui, vocês vão entender. Então, olha só, aplicando o sistema 4x4, que é o nosso modelo, né, nós vamos ter o quê? Na primeira fase, na primeira etapa de eliminação, o i vale 1, vai ser igualzinho o método de eliminação de Gauss com retrosubstituição, vai ser igualzinho o vídeo da aula passada, o último vídeo da aula passada, o vídeo 2, e aí vocês vão ter o quê? O M21 vai ser o A21 dividido pelo A1, e os novos elementos da linha 2 vão estar aquele ali, ó, da equação 2 vão ser aquele ali. O A21 agora é 0, o A22 é o A22 anterior menos o M21 A12, o A23 é o A23 anterior menos o M21 A13, o A24 é o A24 anterior menos o M21 A14 e o R2 novo é o R2 anterior menos o M21 R1. Entendido? O que falta agora? Falta eliminar o A31 e falta eliminar o A41, né? Os elementos abaixo do pivô A11. E aí nós vamos ter duas etapas mais, dois passos mais nessa primeira etapa. O passo 2, que é esse aqui, que vocês vão ver agora, em que o i continua valendo 1 e o j agora vale 3, para desejando zerar ali o A31 novo. O eliminador é o M31, que é o A31 anterior, dividido pelo A1. E os novos elementos da equação 3 estão ali, eu só vou destacar de novo. O A31 é o A31 anterior menos o M31 vezes o A1, e ele é 0, e os outros são calculados daquela forma ali. Vou trazer um pouquinho mais para frente aqui na tela para vocês poderem ver, mas eles são calculados daquele jeito ali, eu não vou ficar me repetindo. O R3 novo, só para a gente destacar o elemento do vetor de respostas, ele vai ser o R3 anterior menos o M31 R1. Próximo passo, eliminar o A41. Então eu tenho o passo 3, o i igual a 1, o j igual a 4 e eu desejo eliminar o A41. Então o M41 é o A41 anterior, que é o primeiro, né, a etapa, vai ser sempre o original, dividido pelo A11. E os novos elementos da equação 4 estão ali. O A41 novo, que é 0, ele vai ser o A41 anterior menos o M41 vezes o A11. Compreendido? E ele é 0. Os demais estão ali, vocês estão vendo aqui ele mais para frente um pouquinho na tela, para dar destaque para vocês, mesmo quem estiver vendo no celular. O R4 novo vai ser o R4 anterior, menos o M41 vezes o R1. E agora, professor? Agora é ver como é que o sistema ficou. Depois da primeira etapa de eliminação, a equação 1 não mudou nada. É verdade. Ela foi usada para eliminar os coeficientes das outras, mas a equação 2 mudou, a equação 3 mudou, a equação 4 mudou. E olha só que interessante. Todo mundo ali, olha lá para o sistema na forma matricial, fica mais fácil. Toda aquela coluna 1 só tem um coeficiente não nulo, que é o A11. Os outros coeficientes dela todos são nulos, são iguais a 0. O A21 novo é 0, o A31 novo é 0, o A41 novo é 0. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora, o que a gente precisa? Agora é que o método de Gauss-Jordan começa a ser diferente dos demais. Eu preciso eliminar com a linha 2, com a equação 2, quem tiver acima do pivô A22. Só tem um, é o A12.
E quem estiver abaixo do pivô A22, tem o A32 e o A42. Então, de novo, eu vou ter 3 passos, e agora o meu I vale 2, o meu J vale 1, o meu J vale 3, o meu J vale 4. Repararam que o J não está valendo 2 quando o I vale 2? Repararam na etapa anterior que o J não valeu 1 quando o I valeu 1? Então é aquele exceto J igual a I lá da nossa proposta de algoritmo geral. O que a gente faz? Passo 4. Passo 4 eu vou ter segunda etapa de eliminação começando, o I igual a 2, o J igual a 1, para tornar o A12 igual a 0. Então eu tenho M12 é igual a A12 dividido pelo A22. O A12 ainda está pretinho ali porque ele não foi alterado na equação 1 anterior. Só que agora, como é que são os novos coeficientes ali da equação 1? Aqui tem uma diferença que é capital, que é marcante. Olha só, o A11 novo, ele vai ser o quê? O A11 anterior menos o M12 vezes o A21. Só que o A21 é 0. Então, o A11 novo vai ser igualzinho o A11 antigo. O A12, que é o que eu quero que seja 0, esse é que vai ser transformado em 0, ele vai ser o quê? O A12 anterior menos o M12 vezes o A22. E os outros estão ali para vocês verem. Quem é o R1 novo? O R1 novo é o R1 anterior menos o M12 vezes o R2. É a linha 2 que eu estou usando para eliminar. O que falta fazer agora, professor? Falta eliminar o A32 e o A42. Do mesmo jeito. Passo 5. O nosso passo 5, o I vale 2, o J vale 3 para eliminar o A32. O M32 é aquele ali, ó, o A32 anterior dividido pelo A22 anterior, e os novos elementos estão ali. O A31 já era 0 mesmo, né? Vai continuar 0. O A32 é o que eu quero que seja 0. Então ele vai ser o quê? O A32 anterior menos o M32 dividido vezes o A22. E aí dá 0. O A23, o A24, vocês vão ver aí na tela. E o R3, ele vai ser o quê? O R3 anterior menos o M32 vezes o R2. Falta eliminar o A42. Então, passo 6. O I igual a 2, o J igual a 4 para zerar o A42. O M42 é aquele ali, ó. A42 anterior menos o A22 anterior. E os elementos da equação estão ali. O A41 vai continuar 0, porque eu vou ter 0 menos M vezes 0, vai continuar 0. O A42, que eu quero que fique 0 nessa etapa, ele vai ser o quê? O A42 anterior menos o M42 dividido pelo A22 é 0. E aí o A43, o A44, vocês vão fazer a conta, vai dar diferente de 0. E o R4 vai ser o quê? R4 anterior menos o M42 vezes o R2. Resolvido assim. Como é que ficou o sistema agora? Depois da segunda etapa de eliminação. Ele vai ficando cada vez mais chique. Agora a equação 1 mudou, hein, gente? Olha lá. A equação 2 é que não mudou. A equação 2 foi usada para eliminar, ela não muda. A equação 3 mudou, a equação 4 mudou. E o meu sistema na forma matricial vai ficando com uma forma mais interessante. Ó. Todos os elementos abaixo do pivô A11 são nulos. O elemento A12 e todo mundo abaixo do A22 é nulo. Agora os outros a gente tem que eliminar. Qual é o que a gente tem que fazer então? A terceira etapa de eliminação, agora eu vou eliminar o A13 e o A23, que está acima do A33, e o A43, que está abaixo do A33. Tá? De novo, agora o meu I vai valer 3, o meu J vai valer 1, o meu J vai valer 2, o meu J vai valer 4. De novo, o J só não vale 3 quando o I é igual a 3. Tá entendido isso? Pensem bem nisso, entendam isso, que isso é importante para fazer o algoritmo, é importante para implementar o programa. Presta atenção. E aí o que a gente vai ter? Vamos ter então a etapa 3, a terceira etapa de eliminação, agora com I igual a 3. Passo 7, I igual a 3, J igual a 1, para eliminar o A13. E aí o A13, o eliminador é M13, vai ser igual a A13 da etapa anterior, dividido pelo A33 da etapa anterior. E os novos elementos estão ali, aparecendo no verdinho. Ó. O A11 vai continuar sendo o A11 lá da primeira, por quê? Porque o M13 vai multiplicar 0. Porque o A31 é 0. O A12 vai continuar 0, porque é 0 menos M vezes 0. E agora aquele que eu queria transformar em 0 está virando. Ó. O A13 vai ser o A13 anterior menos o M13 vezes o A33. E é igual a 0. Pode pegar o eliminador, multiplicar ali naquela equação, que vocês vão ver que dá 0 sempre. O A14 vai ser o A14 anterior menos o M13 vezes o A34. O R1 vai ser o R1 anterior menos o M13 vezes o R3. Aí o que eu preciso agora? Bom, agora eu preciso eliminar ali ó, o 2,3 e o 4,3.
Então, ainda vou ter I igual a 3, J igual a 2, I igual a 3, J igual a 4, no nosso passo 8 e no nosso passo 9. Vamos acelerar um pouquinho, porque olha só, no passo 8, o I igual a 3, o J é 2 e vai zerar o A23. Como? O eliminador M23 está ali, ó, é o A23 anterior, vermelho. Lembra que a linha 2, a equação 2 não mudou? Por isso está vermelhinho. É o A23, o mais recente que a gente tem, embora ele não tenha sido alterado, dividido pelo A33. E os novos elementos estão ali. E aí, de novo, vai acontecer aquela repetição, olha só. A gente tem lá o A21 é 0. O A22, ele vai ser o quê? O A22 anterior menos o M23 vezes o A32. Só que o A32 é 0. E aí dá o A22 da etapa anterior, o A22 vermelhinho, da etapa 2 de eliminação. E aí o que acontece com o A23? O A23 é que eu quero que vire 0. Ele vai ser o A23 menos o M23 vezes o A33. E o A24 é o A24 anterior menos o M23 vezes o A34. O R2 é o R2 anterior menos o M23 vezes o R3. Não deixa ficar chato não, gente. Vamos adiante. E aí, olha só, no passo 9, que é para poder eliminar o 4,3, a gente vai ter o I igual a 3, o J igual a 4. E é o A43 que vai virar 0, com aquele M43 ali, o A43 anterior, dividido pelo A33 anterior, com os novos coeficientes. Destaque! O A41 continua sendo 0, o A42 continua sendo 0, porque já tinham sido zerado antes. O A43 é que eu quero que seja 0 agora, e ele vai ser o quê? O A43 anterior menos o M43 vezes o A33, e aí os outros dois elementos vocês podem ver aí na tela. Vai ficar do mesmo jeito que a gente já está acostumado a fazer trocentas vezes. Depois da terceira etapa de eliminação, como é que ficou o sistema? Mais chique e mais limpo. Olha só, a linha 1 mudou de novo, ficou verdinha. A linha 2 mudou de novo, mudou agora, né? Mas ainda permanece lá com o A22 do mesmo jeito que era. A linha 3 não mudou, porque a linha 3 é que foi usada para eliminar. E a linha 4 mudou. E olha só que interessante, a linha 4 já tem 3 coeficientes zero. Já acabou, professor? Não, não acabou. Olha só para o sistema na forma matricial. O que falta? Qual é a proposta do método de Gauss-Jordan? Não é zerar acima e abaixo dos pivôs? Pois é, acima do pivô A44 ainda tem um monte de coisa que não é zero. Então eu vou ter uma quarta etapa de eliminação para eliminar acima do 44. Ou seja, o I vai ser 4, o J vai ser 1, o J vai ser 2, o J vai ser 3, que são os coeficientes que estão acima. Olha lá, ó, o A1, 4, o A2, 4, o A3, 4, que vão virar 0. Nesta próxima quarta etapa de eliminação. Nessa quarta etapa de eliminação nós temos o quê? O I igual a 4, o J igual a 1. Primeiro no passo 10. O M14 é o A14 dividido pelo A44. Meus elementos estão aparecendo ali agora para vocês poderem conferir. O A1 vai continuar sendo ele mesmo, por quê? Porque ele é o A1 lá original dos primeiros problemas, menos 0, então continua sendo o A1. O A12 vai continuar 0, o A13 vai continuar 0 e agora o A14 vai ser 0. O A14 que virou 0 é ali que é A14 menos o M14 vezes o A44. Pega o eliminador, substitui ele na equação que vocês vão ver que dá 0. E o R1 final vai ser o quê? O R1 anterior menos o M14 vezes o R4. Falta eliminar o A24 e o A34, ou seja, passo 11. Então, ó, no passo 11, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o I igual a 4, o J igual a 2. E aí eu desejo que o A24 seja 0. O M24 é o A24 dividido pelo A44. E aí vocês estão vendo aqui, agora, corrigido, bonitinho, né? Os nossos elementos aparecendo. Ó. O A21 é 0, o A22 vai continuar sendo o A22 anterior, o A23, 0, e o A24, que eu quero que fique 0, vai ser o quê? O A24 anterior menos o M24 vezes o A44. Valendo assim, certo? E aí olha só que coisa interessante, o R2 vai ser o R2 anterior menos o M24 vezes o R4, que é o que a gente está usando agora para eliminar. No passo 12, eu vou ter I igual a 4, J igual a 3. Para eliminar o A34. O M34 vai ser aquele lá, A34 igual a dividido por 44. E aí os novos elementos aparecem ali. Destaques de novo, o A31 continua sendo 0, o A32 continua sendo 0, o A33 continua sendo ele mesmo, por quê? Porque vai ser o A33 menos M vezes 1, 0, e o A34, que vai virar 0 agora,
é o A34 anterior menos o M34 vezes o A44, compreendido? O R3 é o R3 anterior menos o M34 vezes o R4, compreendido? De boa? Estamos de acordo aqui agora? E finalmente acabou, né? Agora foi a última etapa de eliminação. E aí como é que ficou o meu sistema depois dessa quarta etapa de eliminação? Ele ficou daquele jeito que vocês estão vendo ali. A equação 1 mudou de novo, a equação 2 mudou de novo, a equação 3 mudou de novo. Quem não mudou foi a equação 4, porque ela já tinha 3 coeficientes zero mesmo, né? Então olha só que elegante que ficou o sistema quando a gente usa Gauss-Jordan. Todo mundo é zero, menos os elementos da diagonal principal. E os meus novos valores do vetor de incógnitas ali, claro, né? E agora, quanto é que eu faço para fazer um sistema N por N? Agora que vocês já sabem, a rotina generalizada é essa aqui, ó. Abre-se um loop para I de 1 a N. Dentro desse loop, para J de 1 até N, menos o J igual a I, então sempre tem que pular o J igual a I, calcula o eliminador JI, calcula então a nova equação que vocês estão vendo ali, como nós já fizemos com os outros métodos. Dentro é igualzinho dos outros métodos. Calcular o MJI, que é o AJI dividido pelo AII, e calcular os novos elementos da equação. Assim que se faz. Tá? O importante é a gente perceber o seguinte, olhem para o sistema na forma de equações. Repararam que só tem uma incógnita com coeficiente não nulo em cada equação? Na equação 1, só o x1 tem coeficiente não nulo. Na equação 2, só o x2 tem coeficiente não nulo. Na equação 3, só o x3 tem coeficiente não nulo. Na equação 4, só o x4 tem coeficiente não nulo. Então, ficou muito fácil. A gente agora vai fazer a determinação direta, que é como está ali na observação. Na equação 1 eu determino x1, na equação 2 eu determino x2, na equação 3 eu determino x3, na equação 4 eu determino x4. E posso generalizar, então, transformar aqui agora, pensar na minha etapa de determinação direta, primeiro no sistema 4x4, que é a coisa mais mole do mundo. Vai ser sempre assim, ó, o x1 é o R1 dividido pelo A1, o x2 é o R2 dividido pelo A22, o x3 é o R3 dividido pelo A33, o x4 é o R4 dividido pelo A44, gente, facinho, moleza desse jeito. E aí como é que eu generalizo? Como é que fica o algoritmo geral? Simples. Para N por N, eu vou ter simplesmente o I variando de 1 a N, xi igual a RI dividido por A e I. Olha que fácil! Agora vocês têm mais dois métodos, tem mais duas ferramentas para trabalhar. E é lógico que eu não vou deixar, porque eu aprendi com o meu professor de edição de vídeos. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então agora que vocês já sabem, ó, vamos exercitar. Exercitem-se. Se exercita o corpo, tem que exercitar os neurônios também. Então, resolva os exercícios propostos aqui, até aqui, usando os dois métodos vistos nesse vídeo. Quer dizer, o método de eliminação de Gauss com substituição direta e o método de Gauss-Jordan com determinação direta dos valores. Para quê? Para o nosso sistema 2x2, vai ser ó, moleza, para o sistema 3x3 e para esse sistema de 4 CSTS que a gente vem resolvendo, que a gente resolveu inclusive pelo método de Gauss com retrosubstituição na aula passada. E comparem. Claro que tem que dar o mesmo resultado, né, gente? Tem que dar o mesmo resultado que foi obtido pelo método de adição-substituição, tem que dar o mesmo resultado que foi obtido pela regra de Cramer, tem que dar o mesmo resultado que foi obtido pelo método de Gauss com retrosubstituição, agora por esses dois novos métodos. E esse vídeo já está de um tamanho excelente. Assistam tudo de novo, façam os exercícios, não entrem no próximo vídeo antes de fazer os exercícios. Façam os exercícios primeiro. Mas não deixem de assistir o vídeo para a nossa atividade síncrona, para estar prontinhos lá para a gente poder comentar, discutir, falar dos resultados. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo que eu vou liberar daqui a pouquinho. Daqui a uma meia horinha está lá ele disponível para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau!